Olha só, quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esse aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos. Isso aqui tá atualizado, tá? Agora em 2023. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Depois, só me agradece. Então tem um ano que rolou aqui a tua Na conversão. consultoria, sim, a conversão tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Tá. Como é que isso repercutiu na tua vida, assim? Porque, como você falou, você tem que ressignificar um monte de coisa. Porque a tua vida era uma outra base, né? Saiu do Windows, foi pro, sei lá, Linux, né? Outra parada. Mac foi com Foi pro Mac. Ele melhorou? Isso quer dizer, tá. Dá água pro vinho, né? Tá bom, tá bom. Nada contra o Linux. Tá bom, tá bom. Mas, e aí? Vamos lá, qual foi a primeira coisa que tu olhou e falou, putz, isso aqui tá errado? Ou tu foi percebendo as paradas no dia a dia? Bom, Tu resolveu mudar tudo de uma vez? Como é que foi? Então, é um processo, mas tem mudanças de princípio que é radical. Tá. Então eu falei, eu preciso buscar minha santidade. O que tá mais próximo de mim que eu entendi já que eu preciso mudar? Então, eu cheguei a um acordo com a minha ex, da gente terminar o namoro, porque o nosso namoro não começou dessa forma correta. Quando a gente começou a namorar, bem antes do acidente, eu não queria namorar. Eu falei pra ela, ó, eu não quero namorar. Se você quiser ser minha parceira, cola aí, mas a gente vai curtir junto. Eu não quero ter um compromisso de fidelidade com ninguém, papapá. Papinho bosta. Até já pedi desculpa pra ela por ter sido esse homem pra ela no início. E ela aceitou, a gente viveu uma vida, né, meio mundana, vamos dizer, eu e ela. A gente não tinha um compromisso tão fiel, tão fidedigno um com o outro. E aquilo foi melhorando, a gente foi, né, se apaixonando e tal. Só que nesse momento que eu precisava me santificar, eu e ela chegamos nesse acordo. Então parou, não vamos mais ter relacionamento. Porque sempre que eu tava com ela, eu lembrava de como eu era, das coisas que eu fazia. Eu sentia ainda aqueles impulsos, tentação, desejo carnal sobre ela, sobre as coisas que a gente fazia. E aquilo, eu percebi, a gente teve um acordo de dar uma afastada sobre isso, né? Tá. Essa é uma parada interessante, porque... É uma decisão assim. E, É uma pô, parada interessante porque o chamado de Jesus, Jesus disse assim, ó, teve uma fala dele, uma das mais impactantes também. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa graça que a gente crê que nos abraça, é uma graça também que a gente entende que a graça é favor imerecido, ou seja, eu recebo o que eu não mereci, a salvação. Mas é também favor capacitador, Igor. Você recebe uma capacitação para ser o que Deus quer que você seja. Fazer o que Deus quer que você faça. Abrir mão do que Deus quer que você abra mão. Você recebe um favor capacitador para você, em Deus, vencer coisas que você jamais venceria sozinho. E aquilo te constrange sozinho. Um dia você tem, caraca, isso aqui tá errado. Coisas que eu adorava, da noite pro dia eu olhei pra aquela coisa e falei, cara, eu não gosto mais disso. Ué, mas eu adorava isso. É uma mudança muito radical aí dentro, te constrange. E a minha ex também, ela tinha se convertido, então a gente chegou nesse consenso. E eu terminei gostando dela, ela terminou gostando de mim, mas a gente não tinha como ficar junto. E aí passou, eu fiquei, né, buscando essa santidade, o bonde da Estrona, inclusive. Eu fui pra casa do meu pai, voltei de viagem lá, eu dormi na viagem e eu acordei ouvindo uma voz, você precisa dar um fim no bonde da Estrona. Eu acordei e falei, quem que tá falando comigo? Eu achei que meu irmão tava falando comigo. Eu falei, o que foi, Rafa? Aí ele, foi o quê? Eu falei, tu não falou comigo não. Eu falei, não acredito, tô ouvindo coisa agora, Jesus Cristo. Fiquei maluco. E aí eu tive mais um sonho com aquilo e eu fiquei postergando, porque eu sabia, dentro do meu coração eu sabia. Eu até tentei pensar, vou tentar falar com o Diego pra gente mudar um pouco do estilo do Bom Astrono. Mas eu falei, cara, não tem como. Foram 15 anos do Bom Astrono falando a mesma coisa, aquela parada ali, não tem como. Isso não faz sentido. E eu percebi que eu tinha um novo tempo na minha vida, eu precisava tomar decisões radicais. Eu tinha crescido, eu tava chegando perto dos 30 anos. Não dava pra ficar cantando mais, vamos pra baladinha, pegar mulher, olha aí, vamos tomar um drinkzinho. Não dá, meu irmão. Nem eu mais vivia aquilo, já não gostava, já não era mais não fazia mais parte da minha pessoa, né? E aí eu fiquei com muito receio de falar isso pro Diego. Porque há muitos anos atrás eu tinha... ele é o meu amigo mais antigo. Eu falei, cara, a gente vai estar junto pra sempre. Aquela fidelidade que um homem de verdade tem com seu amigo, né, de verdade. E aí eu fiquei com receio de falar isso pra ele. De ele me interpretar mal. Só que o Diego se mostrou realmente o meu melhor amigo. Ele se colocou numa posição de amigo que nem eu imaginava que ele seria tão amigo meu. Depois de postergar muito, eu marquei de falar com ele. Fui lá e fui falar com, tipo assim, cagaço dele, ficar muito chateado comigo. Ele também já devia vir sacando. Sim, será? ele percebeu. Ele falou, eu cheguei pra ele, contei a situação, expliquei tudo isso que eu te expliquei agora, mais detalhadamente, ficamos horas conversando. E eu falei, por isso eu não consigo mais estar no Bom Astrono. Eu deixo tudo pra você se você quiser, mas eu preciso me posicionar como outra pessoa, um filho de Deus agora. E isso não faz mais parte da minha vida, espero que você entenda. E ele me abraçou e falou, Léo, eu te amo, cara. Eu te entendo, mano. Você já não faz parte disso aqui há muito tempo. Se você tá tendo esse encontro com Deus dessa magnitude que você tá me contando, mano, Não tem mesmo que tá aqui, não né? tem que estar aqui, cara. Faz o que Deus tá te mandando. Ali eu vi um amor genuíno dele pela minha pessoa de amigo mesmo, entendeu?
E aí Não, aquilo. maneiro. Isso aí faz toda a diferença Faz. mesmo, cara. Porque assim, é isso, assim, a história que se construíram junto, teu nome é, assim, você é conhecido na internet como Léo Stronda, Exato. né? Assim, é intimamente entrelaçado com quem você é pros teus fãs, vai? A história com Deus, ela é muito. Ela tem uma ambiguidade interessante. Ah. Eu costumo falar isso. Por quê? Porque quando eu olho pra trás, eu sinto muita vergonha do que eu fiz. É. Muito. Olha a minha música antiga, eu nem ouço mais. Eu olho e falo, cara, o que eu fazia, cara? O que tava com a cabeça? Vejo o que eu fazia com as meninas, as coisas que eu praticava, né? Uma vida em pecado total, assim. Eu falo, nossa, mano, eu era um imbecil, cara. Como é que eu fazia isso? Mas ao mesmo tempo, eu me sinto orgulhoso Ah. por ter passado por isso e hoje poder estar falando isso pra você. Ó, eu vivi isso Aham. e hoje eu tenho consciência de que isso não é legal. Se eu não tivesse vivido, eu não teria autoridade pra falar sobre isso. Entende? É. Então, essa ambiguidade com Deus é muito legal, porque você, ao mesmo tempo que você é um grãozinho de areia nesse universo, tu se sente a tua humildade tem que ser colocada à prova, que você é um minúsculo perto de um Deus grande, de um mundo gigante, né? Você que já foi para outro país. Quando a gente vai para outro país, a gente vê que a gente não é nada, né? É outra cultura, outra galera, você, nego nem olha na tua cara, você é um estranho, você é como se fosse um invisível ali. Você tem noção que o mundo é muito grande e você é muito pequeno. E ao mesmo tempo você tem essa ambiguidade de, cara, eu sou gigante, Deus me ama muito. Olha o mundo que ele me deu para eu viver, olha as coisas que ele criou, porque, assim, você já teve muitos caras mestres aqui de teologia e tal. É impossível você dizer que não houve um criador, cara. Se a gravidade fosse um pouquinho mais... É impossível, cara. Aí ele vai fazer um outro podcast, vai chamar um ateu, né? Não, assim, o que acontece? É muito perfeito, Ó, Igor. É muito perfeito. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, Claro. tudo seria esmagado. Se fosse um Tudo pouquinho mais solto, tudo É voaria. uma sucessão de coisas, são tantas milhões de coincidências para o planeta Terra ser É como verdade, é verdade. Que, cara, não tem como. Tem que ter muita fé para você crer que não existe um Deus. Então, pra mim, ó, eu acredito em Deus. A minha pira é mais que eu consigo entender que existe. Eu consigo entender que o argumento do cara pondo que, assim, da mesma forma que não dá pra provar Deus, também não dá pra provar, não dá pra dizer que Deus não existe. Não dá pra, cientificamente, não dá pra falar nem que ele existe, nem que É ele por não isso que João existe. 3,16 diz, todo aquele que nele crê. Sim, então, eu manjo isso aí. Só que o que acontece? Pra mim falta o lance de acreditar de verdade. Sim. Nem rolou contigo, tá Exato, ligado? exato. Então, assim, Você já tem uma semente plantada aí, só falta ela. não, eu já ouvi isso algumas vezes também. Mas a minha pira é que assim, putz, cara, o que eu quero dizer é, eu consigo ver a possibilidade, vislumbrar a possibilidade de as coisas serem um pouco diferentes. Mas beleza, Deus criou tudo, que nem tu tava falando. Você deu uma viajada e parou. Eu não quero, porque assim, ó, vamos lá, como é que eu acho que Deus criou tudo? Você quer mesmo saber? Quero, vai, Tá. fala aí. Pra mim, talvez tenha sido, talvez o Gênesis seja uma alegoria, tá? E Deus criou tudo mesmo porque Deus é, sei lá, é o universo. E aí ele criou as possibilidades Deus é o universo. infinitas. Talvez, eu não sei, tá ligado? Sei lá. Mas vamos dizer que Deus é o universo. E aí ele criou as possibilidades infinitas e em um cantinho essas possibilidades se alinharam do jeito que é possível ter vida aqui. Mas eu não sei, entendeu? Eu não tenho um... Deus não falou comigo assim, ó, salve, salve, Igor, tô aqui. Salve, Tá salve. ligado? Então, ele não, eu sei lá, entendeu? Eu olho que um dia ele fala salve, Cara, salve. eu também. Porque assim, ó, pra mim, a maior questão da vida é o que a gente tá fazendo aqui. E quando você tem essa fé que vocês têm, não é mais uma questão, você meio que sabe. Porque vocês acreditam na parada, entendeu? É convicção, né? Eu sempre brinco dizendo Eu que. não consigo forjar essa convicção, entendeu? Eu não consigo fingir que eu acredito. Sim. Não, mas você tá certo. Deus prefere uma dúvida sincera que uma fé hipócrita. Eu espero Então, que sim. então, enquanto você manifesta essa dúvida, né? Um dia, Igor, Deus vai te encontrar. Pô, eu vou soltar fogo. Um dia ele vai te Ele encontrar. vai soltar fogo. Então, Não, assim, ele não vai, então, talvez vai. vá, talvez vá. Então, assim, um dia ele vai te encontrar, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto que você traz também muita gente aqui, mestres e tudo mais. Né? Quando o Léo me chamou pra estar aqui com vocês, eu dei uma olhada e tal, vi que você traz tanta gente boa aqui, tanta gente de Deus, cara. Então assim, eu não tenho dúvida de que semente está sendo semeada no seu coração e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Né? Você vai ter uma experiência um dia com Deus, eu tenho certeza disso. Como é que é pra vocês, esse lance de... Vocês vivem mais tranquilamente sabendo que, bom, lá, já que vocês acreditam em Deus, Jesus, Vai. paraíso e inferno, vocês acreditam, portanto, em paraíso e inferno, e significa que morreu tem alguma coisa. Exato. Porque essa é uma das principais questões da humanidade que a gente tá fazendo aqui. Exato. Né? Como é que é viver com essa certeza? Com essa certeza. Você tem certeza, né? Que você... É muito bom. O Apocalipse para de ser um medo e começa a ser uma esperança, né? Tá. A fé que a gente tem, O o Apocalipse é o medo mesmo, você tem razão. Pra mim não é O mais. fim dos tempos, pra muita gente, é um medo. Pra quem tem a convicção em Jesus, é uma esperança, é uma alegria. Essa fé que a gente tem, Igor, é uma fé que nos faz viver com tranquilidade. Né? Eu não vou dizer pra você que eu não tenho problema porque eu tenho fé, que eu não tenho momentos de angústia porque eu tenho fé, que eu não tenho momentos de tristeza porque eu tenho fé. Eu não vou dizer isso, porque essa é uma espiritualidade muito falsa. Mesmo tendo fé, eu tenho momentos de tristeza. Né?
A tristeza ela é até legítima. Tem um livro na Bíblia, cara, chamado Lamentações. Né? Você entender como a lamentação e a tristeza é legítima, mas um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Então, ter essa fé não me faz um super-humano, mas me faz perceber que existe um Deus que criou todas as coisas. Irmão, eu só queria a certeza que tem Que alguma enviou coisa seu depois. filho. Essa é a única certeza que eu queria. Mas olha só, você viver na dúvida, talvez não seria melhor você achar um modo de ter certeza pra onde você vai, porque talvez seja verdade, então, a Bíblia? Não seria a primeira vez, porque seu nome reza a lenda que o C.S. Lewis se converteu de forma racional. Isso. Ele parou pra pensar Essa é a melhor conversão. e chegou à conclusão que parece que Deus existe. É Isso porque não o faz C.S. sentido. Lewis fez um questionamento a si próprio Aham. quando ele começou a mergulhar em Jesus. Ele começou a destacar falas de Jesus e ele percebeu que sobre Jesus só haviam 3 hipóteses. A primeira hipótese, ou Jesus era um mentiroso, seria um mitomaníaco, né? Ou Jesus era um mentiroso e ele não era quem ele dizia ser. Só que aí ele se depara com a realidade da ressurreição, do impacto que isso causou na igreja primitiva. Então Jesus não era um mentiroso. Ou Jesus era um louco, só que um louco não falaria coisas como ele falou, com um nível de coerência, de assertividade sobre a alma humana. Hoje a gente estava lendo a Bíblia, eu e o Léo, e a gente começou a ler Mateus 5, e aí a gente foi lendo, cara. Esse E eu não sei, tá vendo? Mateus 5 é o Sermão da Montanha. Tá. É o método de Jesus para como o discípulo deve viver, é muito interessante. Vai de 5 a 8, o Sermão da Montanha de Jesus. E ali Jesus trata de coisas que, como ansiedade, ele diz, não andei ansiosos. Parece que ele disse isso hoje. Então Jesus falou coisas com assertividade, então C.S. Lewis percebeu que ele não era um mitomaníaco, não era um louco. A terceira hipótese era ele ser tudo quem verdade. ele dizia ser. E cara, Jesus dizia coisas que não tem como um outro cara falar o que ele falou. Jesus olhava para os discípulos e dizia, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Olha a viagem do cara. Olha a palavra de Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ô Igor, ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma possibilidade de vida, ele disse eu sou a vida. Então, o nível de fala dele, né, ele chocou os contemporâneos dele quando numa discussão com fariseus em João 8, lá pelo verso 56, os caras começam a discutir com ele, e ele diz assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e não são, se vocês fossem, vocês me ouviriam, porque Abraão exultou ver os meus dias e viu e se alegrou. E aí os caras olham para Jesus e dizem, tu é maluco? Não tem 50 anos, como assim Abraão te viu? Ele é de outro tempo. Aí Jesus olha para eles e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, ele fala isso com um impacto e com uma convicção, Igor. Assim, teve muitos caras interessantes na história, né? Teve muitos filósofos, pensadores, fundadores de religião, mas nenhum deles bateu no peito e falou, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E nenhum ressuscitou, né? Então, assim, é uma viagem. E quando o C.S. Lewis se deparou com isso, ele falou, não tem outra alternativa. É ele, é o Filho de Deus. Então, assim, eu oro para que, por um caminho ou por outro. E tem uma coisa. Um dia você tem essa convicção. A gente estuda